Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Olá, pessoal. Meu nome é Maria de Fátima Dória. Eu sou formada em psicologia na UNEB. Agora, eu entrei no CV em 2016 e hoje eu sou residente de psicologia, né, no programa de psicologia hospitalar, com ênfase em neurologia do Roberto Santos. Bom, eu acho que, para falar um pouco do projeto, eu gostaria de falar também um pouco como eu apareci lá no CV. E foi de forma bem aleatória, assim. Nos primeiros semestres, uma colega que já fazia parte, né, do CV estava tendo um evento, né, recente, organizado por eles. E aí eu conversei com ela, falando que eu gostava muito dessa área em relação a desenvolvimento de jogos, né, a estimulação, né, com os jogos. E findou aí. Um outro dia, ela foi e trouxe o convite, né, para participar. E eu sinto que eu caí de paraquedas ali, porque eu sempre gostei da temática de jogos, desde pequena, né, tanto jogos analógicos quanto os digitais. Então, eu lembro de estar soprando as fitinhas, de jogar o Game Boy, Nintendo, o PlayStation 2. Então, foi uma parte da minha história, assim, de motivação. E depois, já maior, né, os jogos os comerciais que apareciam aí meio polêmicos de estimulação, né, de cerebral, mas que me interessavam, que eu achava interessante. E a parte de neuropsicologia, que eu entrei em psicologia por causa da neuropsicologia. Então, assim, eu gostar de pesquisar, de buscar curiosidade. Então, assim, que eu caí de paraquedas lá, porque era um lugar exatamente que eu gostaria de estar. Então, assim, foi muito, muito interessante esse acontecimento e que moldou meu percurso na graduação, né? E agora fora da graduação também. Então, lá no CV eu fiz parte de 3 grandes projetos, né? Então, o primeiro, ele foi com o Gamebook, né? Que é o híbrido do game com história interativa, né? E quando a gente entrou, né? Jéssica já estava, né, com esse projeto, e eu e Larissa, a gente entrou como voluntárias. Então, a gente levou esses jogos para a escola, né? Perto da UNEB, para a gente ver como era essa interação das crianças com o jogo, o que a gente precisava melhorar. E eu acho que aí foi o primeiro ponto de desenvolver na gente, né, como um grupo, o processo de análise crítica, né, de análise científica mesmo, né, do observar como eram essas interações com as crianças e com o jogo, né, e foi muito, muito legal, assim, ver na parte de prática, ver como as crianças se divertiam muito com o jogo. Esse trabalho, inclusive, de análise, né, trouxe o nosso primeiro artigo, que foi sobre motivação, né, a teoria do flow, com o Gamebook, e foi muito interessante a gente ver a teoria que a gente estudava na sala de aula, por exemplo, que a gente via nos textos, com a prática lá, com as crianças se divertindo, né, lá dentro do contexto escolar. Então era um tempo reduzido de 30 minutos, 5. E nesse processo, né, de observar os fatores que motivavam as crianças, né, que eu acredito que a gente desenvolveu esse olhar crítico. Então, a questão do progresso de fases, de níveis, a história, né, que falava sobre a floresta amazônica, o Guardiões da Floresta, que faziam as crianças emergirem no processo de competição. Então, eu consegui esse item, eu consegui aquele item, você não. E isso motivava. E a questão de mediação entre as crianças também, que uma ia ajudando a outra. Então, acho que isso tudo foi muito
foi muito rico para o nosso processo formativo, né? Como pesquisadoras, como psicólogas, né? O segundo grande projeto foi com Minecraft. O meu projeto, no caso. Porque a partir daí a gente meio que teve uma carreira meio solo. Cada uma de nós, a gente teve o nosso projetinho, né? Que a gente entrou com a bolsa de iniciação científica. Então, cada um teve que escrever um projeto. Eu fiquei com o Minecraft, a estimulação de atenção, planejamento e flexibilidade. Então, aí foi já um degrauzinho que a gente subiu, porque além da gente estar sozinha, a gente delineou o nosso projeto. Então, como é que a gente pensava em fazer, a colocar aquela ideia em prática. Então, assim, foi muito interessante, assim, para mim, em relação à autonomia, à criatividade, poder colocar isso em prática, de forma mediada, claro, com as nossas ótimas orientadoras, assim, que nos ajudaram muito nesse processo. E aí, a partir daí, com o Minecraft, por exemplo, como ele é um mundo aberto, e ele não tem objetivozinhos certinhos da história, como, por exemplo, o Gamebook, eu tive que utilizar de elementos, né, da gamificação para poder observar de forma, né, estruturada como a pesquisa exige. Então, eu criei um mural a mais, né, para as crianças escolherem os objetivos. Então, a gente levou alguns objetivos, elas escolhiam, a gente colocava no mural. Ao longo do processo, a gente ia observando essa interação com o jogo, como é que essas funções elas apareciam. Então, novamente, esse olhar crítico, mais relacionado com as funções. Então, é diferente da questão da motivação ou dos erros dos jogos do projeto anterior, mas agora voltado para a neuropsicologia. Então, teve já um novo nível de dificuldade. E foi muito rico esse processo também, né? E a motivação novamente aparece, e aí de forma mais clara a colaboração entre as crianças, né? A motivação aparece um pouco, mas mais a colaboração de uma criança, né, atuando na zona próxima da outra. Então, isso foi muito interessante também. E esse projeto, ele em especial, ele tem um lugarzinho garantido no meu coração, porque ele garantiu, né, ele ganhou uma premiação por conta desse projeto. Na jornada, né, de iniciação científica, a gente apresenta no final do ciclo o nosso trabalho. Em 10 minutos a gente tem que apresentar um ano de pesquisa. E aí, esses trabalhos eles são avaliados e são dadas as notas, né? Então, os 2 primeiros projetos das diferentes áreas são premiadas e aí são levados para apresentar no evento, né, nacional da Sociedade Brasileira de Progressão à Ciência. E foi um evento que ocorreu, né, no Campo Grande, no Rio Grande do Sul. E, assim, foi muito, acho que empoderador, né, a gente levar o projeto, perceber que o nosso trabalho é reconhecido e poder fazer as trocas, né, lá com outros pesquisadores de outras áreas que também foram premiados. Então, assim, tem um afinco muito especial, né, com esse projeto. E aí depois, o terceiro grande projeto no Comunidades que eu participei foi com idosos. Então, a gente, ainda na linha de desenvolvimento humano, a gente saiu de crianças e foi para a terceira idade. Então, aí já teve uma outra dificuldade, um outro aumento, um outro ciclo, que também trouxe ganhos, né? E aí a primeira fase desse novo projeto foi pesquisar jogos. Então, a gente foi jogar, foi interagir, foi analisar, foi julgar quais jogos, quais as funções que poderiam ser melhores, quais é o que tem um melhor layout, né? E a jogabilidade para o público idoso. Então, só essa primeira parte já foi outro projeto. E aí foi muito, muito interessante. A gente, inclusive, fez documentou isso em um artigo também, essa busca de jogos, essa seleção. E foi muito interessante os idosos participarem, porque, assim, diferente das crianças, que a gente já vê, né, o costume em relação a jogo está mais relacionado, mas idosos não, eles são um pouco mais afastados, isso por uma questão cultural até. E ver os idosos, né, que aceitaram participar, né, modificando a visão em relação a esse mundo da jogabilidade, vendo como os jogos poderiam contribuir na cognição deles, nos aspectos de memória, de atenção, né, a questão do vocabulário. Então, assim, foi uma gama de jogos e que eles toparam a jogar, então foi algo colaborativo.
e ver a motivação, o brilho no olhar, né, dos idosos jogando, como eles agradeceram, pediram para a gente baixar nos celulares deles também os jogos, então isso tudo foi muito, muito rico, e assim, eu acho que isso tem um impacto muito grande na gente. A gente está levando algo de que foi aceito e foi abraçado com muito vigor pelos idosos, então assim, em geral, esses 3 grandes projetos, né, com níveis diferentes, foram muito importantes. E outro aspecto também que apareceu nesses 2 projetos foi a questão dos testes neuropsicológicos, né, para a gente avaliar o antes e depois, e que, como eu falei, eu tenho muito interesse em neuropsicologia, então esse início, né, que lá bem antes da gente fazer o estágio, a gente já teve contato com esses instrumentos, né, de estudar, de treinar, de aplicar, de corrigir, tudo supervisionado, foi muito importante para a nossa carreira profissional, né? Depois eu trabalhei com avaliação neuropsicológica numa clínica por pouco tempo, né, fazendo avaliação, e esse processo inicial foi muito importante. Os testes que eu conheci lá no início, na pesquisa, foram importantes para fazer a avaliação lá no trabalho. Então, assim, isso foi muito rico para mim, né, e vem sendo rico, e eu tenho certeza que vai continuar. Então, nesse momento, né, na residência, são 2 anos, né, de profissionalização, mas a gente precisa apresentar no primeiro ano um projeto e no segundo ano o resultado de uma pesquisa, né? Então, eu acho que todo esse aprendizado, né, essa construção científica que eu fiz parte, né, do CV, que eu pude construir em conjunto, vão me ajudar nesse momento agora, né? E antes disso, até antes de terminar a graduação, no TCC, eu fiz sobre análise de memes na internet. Então, assim, participar do CV, da aula de TI, né, de tecnologia da informação, me legitimou poder estudar sobre isso, né? Me sentir que esse é um assunto importante, estudar as comunidades virtuais, né? Como se relaciona a internet com a nossa subjetividade, quanto a tecnologia, né? Ela é cultural, ela é dialética. Então, já percebo como me influenciou. Depois eu fiz parte de uma pesquisa, em outro grupo de pesquisa, que estudou sobre saúde mental de jovens e adolescentes na pandemia, e também esse processo, né, me ajudou a estar lá. E nessa clínica que eu falei de avaliação neuropsicológica, em 2 momentos, na verdade, eu atuei na clínica, que foi a partir desses conhecimentos, né, com os instrumentos de correção, de análise neuropsicológica, tanto quant quanto quali, né, qualitativa, me ajudaram nesse processo e estão me ajudando aí, me guiando. Bom, nesse momento eu não estou participando ativamente do Comunidades Virtuais, mas a gente sempre fica ali, né, abertas para contribuir e também assim para participação de eventos ou de publicações, né? Eu espero mais para frente poder fazer meu mestrado relacionado com tecnologias, então eu acho que esse caminho pode convergir um pouco mais ativamente, mas eu acho que é um vínculo que vai ser duradouro, assim. Então, pessoal, você que é estudante, né, de psicologia, está começando o seu processo nesse momento. Eu acho que a maior fala que eu posso trazer para vocês em relação a experimente, a corra atrás, porque por mais que pareça que 5 anos, né, é muito tempo, ele passa muito rápido e assim tem muitas oportunidades dentro do caminho acadêmico e a gente não pode abraçar tudo. Eu ainda sinto falta de coisas que eu poderia ter realizado e não consegui realizar. Então, assim, a pesquisa é um processo, é uma possibilidade muito importante. Você tem a questão dos estágios, né, que são importantes também. É possível juntar, né, tipo, experimentar diferentes possibilidades, primeiro um, depois o outro. E, assim, eu acho que, principalmente em relação à pesquisa, vai exigir um pouquinho de
de correr atrás mesmo, principalmente porque não são todas as faculdades que têm oportunidade de pesquisa. Eu reconheço muito de que foi uma oportunidade muito grande de ter participado do Comunidades Virtuais. Sei que nem todo mundo teve essa oportunidade. E se sua faculdade, né, seu local tiver a oportunidade de pesquisa, eu acho que seria muito gratificante para vocês correrem atrás e experimentar. Mesmo que no momento inicial pareça, eu não tenho interesse, mas experimenta, porque a gente só aprende e conhece na prática, né? A gente só cresce na prática. Então, eu acho que esse experimentar diferentes áreas, a psicologia é muito rica em relação à possibilidade de áreas. Você tem no jurídico, você tem no esporte, você tem clínica, você tem hospitalar, então você tem várias possibilidades dentro, que uma delas vai ser mais relacionada com a sua história, mas para isso você precisa experimentar. Então, assim, é muito importante essa multiplicidade que a psicologia ela proporciona, inclusive de abordagens. Você tem na psicologia muitas abordagens que vão falar sobre os assuntos, né, da psicologia de forma muito diferente, que uma delas pode estar mais relacionada com a sua personalidade. Nesse momento mesmo, eu me aproximo mais da TCC, mas acho a Gestalt muito interessante, acho Jung muito interessante também. Então, assim, esse é o período para experimentar, para você crescer, né? Para você se tornar um profissional e errar e aprender com os erros, né? E abusar um pouquinho dos mediadores que você vai construindo ao longo do seu caminho, para aprender junto, né? Você ter exemplos, né? Pessoas que têm exemplos. Eu tive minhas orientadoras como um exemplo, né? Uma meta. Então, e principalmente em relação às tecnologias, eu acho que é uma área fantástica, assim. A partir da TI, né, da tecnologia de informação, eu modifiquei muito meu olhar em relação às tecnologias, de perceber de que não é algo à parte, perceber as possibilidades, né, que a gente tem de construir dentro. E agora mesmo, né, quanto mais as tecnologias elas vão aumentando, mais campos de pesquisa, mais possibilidades de análise, de estudo. Então, assim, como pesquisa mesmo, tem várias possibilidades de temática, de recortes que pode se fazer em relação às tecnologias. Então, assim, eu aconselho, como eu falei, a experimentar, a se jogar, e que, com certeza, eu espero muito, né, que vocês encontrem essa área que faz o coração de vocês bater mais forte. Dar meus parabéns, né, a esse grupo, a esse centro de pesquisa fantástico, que é o Comunidades Virtuais. Muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre como isso, até agora, esse momento de falar, né, de refletir, de pensar sobre, eu acho que é importante para a gente se valorizar e valorizar esse processo, né? E parabéns.